aquela questão dos camarotes e tal, ele pede a expulsão, ele formaliza um pedido para pedir a expulsão de conselheiras pelo vazamento de áudio, ou seja, o errado, na visão do Douglas Schwartzman, é que vazaram o áudio, e não o conteúdo e o teor do áudio que incrimina ele, né? Então, o que acontece? Ele protocolou um pedido, porque ele ainda é conselheiro, ele não foi afastado do clube, ele participa da vida do clube, né? E aí ele protocolou um pedido solicitando a expulsão do Vinícius Pinotti e Fábio Maris, conselheiros que teriam violado normas do estatuto ao divulgar o áudio sem a devida permissão, indo contra os deveres de confidencialidade previstos para membros do Conselho Deliberativo. Eu não sabia como começar a falar sobre isso, então vou começar pelo superchat aqui do João Pedro, que ele fala aqui: salve galera do Arquibancada, vocês vão falar da palhaçada do Douglas Schwartzman conseguir abrir uma representação disciplinar e ainda por cima aceitarem essa palhaçada? Eu vou começar com você, Chacon, porque para mim é um negócio que cerca-se tanto de absurdos aí que fica difícil a gente saber por onde começar. Mas assim, o problema foi o áudio ter vazado e não o conteúdo do áudio? É isso mesmo que eu li, Chacon? Ah, sim, né? Prioridades, né? Prioridades. O conteúdo não é tão importante, né? Na visão de alguns. Isso é uma loucura, né? E assim, a comissão de ética ter aceito esse pedido mostra que ainda não acabou, né? Essa batalha aí ainda não acabou. Porque realmente a gente pode até questionar a questão ética, né, da coisa, se é certo fazer esse tipo de divulgação de áudio ou compra de áudio e tudo mais. Mas, cara, se não fosse isso, não tinha exposto o tanto de loucura. E, assim, eticamente você pode falar, crime não é. Crime não é. A pessoa comprou, não a compra, a gravação, né? Não é um crime. Toda aquela gravação que foi feita. Né? Então, sei lá, eu acho que, como você já bem resumiu, é o poste mijando no cachorro, né? Porque o conteúdo era de extrema importância e interesse do torcedor. E eu acho que deixou bem claro o quanto de coisa errada tinha dentro do clube. E, assim, a gente estava conversando aqui internamente, Beto, nos grupos aqui, eu vou concordar com um amigo que escreveu no grupo aqui. Eu acho mais fácil o São Paulo expulsar os dois conselheiros que vazaram o áudio do que o Douglas Schwartzman. Porque em 2015 aconteceu algo semelhante. O Ataíde Gil Guerreiro foi expulso e o Douglas ficou, né? Que assim não, isso não me surpreende, cara. Não, assim, a gente viu tanta coisa, tanto lixo, tanto esgoto aparecendo nesse final de ano aí. Essas coisas assim, a cara de pau, não me surpreende, assim, não, realmente não me surpreende. São pessoas que, nesse momento, conseguem falar que toda essa crise, que tudo isso foi gerado pelo vazamento, entendeu? Se você não tivesse vazado isso, o São Paulo não teria toda essa bagunça que estava. Não é isso, entendeu? Assim, são tantos... É a mesma coisa que você falar que o cara que foi roubado o celular na rua, pô, mas também se ficou andando com o celular com a mão mole, pô, aí você tá pedindo para ser roubado, entendeu? Então, é a mesma coisa, assim, são absurdos, mas que não surpreende, cara, porque vindo de pessoas como ele, que já mostrou, não só nesse caso, mas há 10 anos já se aproveitando de muita coisa que acontece dentro do clube, isso não surpreende nem um pouco. O que a gente espera é que dessa vez a gente consiga se livrar de pessoas como ele, ou tantos outros que estão lá dentro. Assim como você falou, tem muita coisa que precisa ser mudada. Eu vi a notícia, não consigo cravar, assim, de falar de valores, mas de que muita limpeza ainda não foi feita justamente por contratos que foram feitos pelo nosso saudoso também, vamos falar assim, de maneira figurada, ex-presidente, que colocou multas gigantescas aí para que justamente defender os seus, né?
Não, ninguém vai. Se quiser mandar esse aqui embora, vai ter que pagar uma grana. Então, de todas as maneiras, o São Paulo sai lesado, né? Para adquirir essas pessoas ruins no seu plantel e até para se livrar delas é uma dor de cabeça gigantesca. Mas a gente espera que realmente esse vazamento, que começou nesse vazamento, né? Tudo, mas a gente não pode só focar nesse caso do camarote, porque o que tem de sujeira lá é muita coisa, que surpreendeu até muitas pessoas que já sabiam de muitas coisas, mas falavam assim, tem muita coisa ruim que acontece lá. Tem, claro que tem. Mas até a gente que já sabia que de algumas coisas ruins que acontecia lá, fala assim, meu Deus, é tudo isso, então você surpreendeu todo mundo. É impressionante, assim, o nível da sujeira, mas principalmente da cara de pau dessa galera, né, cara? Mas, se Deus quiser, as coisas vão dar certo, vão talvez demorar para acontecer um pouquinho mais aí, não vai ser do jeito que a gente queria 100%, mas aparentemente as coisas estão no seu caminho aí. E a gente vai acabar vendo aí durante essa retomada do São Paulo no caminho aí, coisas absurdas começam acontecendo. Ô, Senna, só para aproveitar também, porque às vezes tem a galera que está faltando na aula do EJA e tudo mais, eu entendo que a escolaridade em alguns momentos seja baixa e o entendimento menor ainda. Mas, o que eu quero dizer é, dentro do padrão do São Paulo, do Estatuto do São Paulo, talvez esse tipo de divulgação e ação não seja considerado da parte ética da coisa. Pô, eu fui um dos que mais comemorei. É que tem sei lá, uns 2 tontos aqui, o Adriano Bosta, o Glaucio, que não conseguem entender direito que o ponto é, eu fui um dos que mais bateu nos últimos anos nessa gestão, falando que tinha erros de administração, de contratação, tudo isso. Aí, quando tem essa divulgação, foi o início da queda de toda essa galera, que foi bom para o São Paulo. Acho que é uma chance de reestruturar o São Paulo. Pelo menos é o que eu vejo, né? É a chance de ouro de um lugar que era tão aparelhado, tudo, o Senna, que essa era a grande chance de... Então, talvez tenha um gancho dentro do Estatuto do São Paulo para abrir esse tipo de pedido, né? Mas eu acho um absurdo a falta do bom senso de você acatar esse pedido. Esse é o grande ponto. Falta o bom senso de falar, tá bom, valeu pelo pedido, você está sendo investigado pelo Ministério Público. Não tem onde você ter esse pedido acatado. Não faz nem sentido. Então esse é o grande ponto, Senna. Não, eu até vou fazer um reforço aqui, porque assim, a gente sabe que conforme a audiência cresce, às vezes aparece uma galera aqui que quer tumultuar. Então, assim... mal intencionada, muitas vezes. Só para eu falar aqui, o que a galera, assim, 99,9% do chat que participa do Arquibancada é sensacional, né? E eu faz muito tempo que eu não fico respondendo o chat aqui, mas assim, uma coisa que eu sempre falo aqui, além do nosso robozinho aqui que fica falando para não fazer spam, é que assim, ninguém tem que ficar misturando, ninguém tá falando de política nacional aqui. Então, assim, assuntos que misturem política que eu tô apagando e tô deletando mesmo, que não tem nada a ver. Ninguém quer saber em quem que você votou, em quem que alguém votou aqui, não tem nada a ver com o assunto. E a outra que eu sempre falo aqui, e eu vou pedir mais uma vez, que eu ainda estou pedindo, não estou exigindo ainda, né? É que assim, as pessoas têm opiniões diferentes. Então, se você não respeitar as pessoas que chegam agora, né, que não respeitarem os nossos apresentadores ou comentaristas, não são bem-vindos aqui. Então, eu já deletei aqui alguns, já bani alguns aqui, que eu ainda estou pedindo. Então, assim, se você não concorda com uma opinião, argumente, sabe? Dê argumentos, debata. Agora, quem insultar, não adianta depois vir me mandar mensagem
privada falando, me desbloqueia ali porque eu fui mal interpretado. Não, a gente bloqueia quem ofende, tá? Só para dar esse recado, tá bom? Enfim, mas só para fechar esse tema aqui, cara, é impressionante, cara. É impressionante porque a gente fala aqui das coisas boas que o Maciz teve como presidente aqui nessas ações nesse primeiro mês. Algumas que eu até imaginava que não fossem acontecer, sinceramente. Tirar o Márcio Carlo Magno, tirar algumas pessoas ali, o Dedé e tal, eu achava que não ia acontecer tão cedo. Então, parabéns. Agora, tem gente lá dentro que está aconselhando ainda o Maciz que precisa ser exterminada do clube, exterminada politicamente, que eu digo, né? Da vida do clube. Então, tem gente que está mudando de lado, que nem rato. Quando o navio está afundando, o rato vai para o lado seco para tentar se salvar. E tem algumas pessoas lá dentro que se comportam como ratos de esgoto. As pessoas não podem ser ouvidas, as pessoas não podem ter direito à fala lá dentro, porque elas são tão sujas quanto outros aí que não deveriam estar ou que já saíram, né? Então, a gente vai cobrar aqui culhão, porque tem que ter culhão, tem que ter coragem de fazer a limpa geral. Então, Maciz, não é porque você teve ótimas medidas aí, ou, poxa, parabenizo, espero que você consiga seguir com isso, né? Mas não está tudo resolvido, não. Tem muita coisa ainda para ser feita, eu espero que dê tempo, que você consiga fazer, né? Mas que a gente vai cobrar aqui. Tem pelo menos uns 2 ou 3 aí que a gente não pode acusar, claro, a gente não pode fazer ilações, não temos aqui como fazer isso, mas que a gente sabe bem o histórico e que estão se fazendo de amigos aí para te dar conselhos. Então fica de olho, se liga, porque senão você vai ser criticado também, né? E aí o conselho do São Paulo, restante do conselho, também tem que se ligar em alguma coisa. O processo de limpeza do São Paulo não acabou no impeachment do Casares, não. Vocês têm que correr aí e fazer barulho, fazer pressão, e a torcida também tem que fazer pressão, para a gente não esquecer dos outros ratos aí que estão querendo fazer barulho, querendo mudar o foco do problema. Entendeu? Então, assim, não adianta deixar algumas figuras aí terem espaço para quererem dar uma de paladinos da justiça, sendo que eles estão com a mão suja. Então, se liguem aí, conselheiros do São Paulo, todos vocês aí que gostam de bater no peito para falar, porque a gente brigou pelo São Paulo, ou que quiseram embarcar no sucesso do impeachment do Casares, para dizer, brigamos pelo São Paulo. Continua brigando, então, pelo São Paulo. Continua fazendo a limpeza aí, porque não acabou aí, não. Certo? Ô Senna, e é um ponto que a gente bate há muito tempo aqui no AT, né? Se o pessoal que você estava falando, e muitas vezes mal intencionado, não vai poder falar que a gente não fala isso há muito tempo, e a gente bate nessa tecla. Saiu Casares, entrou Maciz. Saiu Maciz, entrar o Beto, que está aqui do nosso lado. Saiu qualquer um. Tem que ser cobrado. O torcedor não pode tratar nenhum deles como um salvador da pátria, como Messias, como o cara enviado por Papai do Céu para resolver os problemas do São Paulo. São pessoas que servem ao São Paulo, não do São Paulo. Então é papel do torcedor fiscalizar e ficar no pé. Agora o Maciz tem que fiscalizar. Fez merda, tem que cobrar. Mas melhor era o Casares. Não é a comparação de quem é menos pior. Não pode ser essa. Tem que ser uma comparação exigindo excelência. Esse é o grande ponto. Então, se fizer merda, Maciz tem que cobrar. O novo diretor de não sei o que fez bota. Cobra. Mas aí agora estão tratando, até esse negócio do Schwartzman, né? O pessoal estava tratando o Pinotti como uma solução. O Pinotti era parte da gestão passada. Por que agora ele é solução? Agora o Pinotti é Deus. Aí foi o Diego Fernandes. Não, porque ele tem que comprar, porque vai resolver os problemas. Gente, não existe salvador da pátria. O torcedor tem que fiscalizar absolutamente todos que fizerem parte da direção. Uma coisa só para complementar, que eu acho que
Eu acho que não só para isso, mas como a gente está falando de São Paulo, cara, não dá para a gente, e ficou assim muito claro, principalmente depois dessa gestão, não dá para a gente paparicar presidente, conselheiro, diretor, mas sim, de forma alguma, eles, foi o que o Chacon falou, a gente não tem, lógico, a gente está elogiando, né? Quando acerta, foi que a gente está falando aqui desde o início, mas se teve acertos aí, algumas saídas, em relação ao acerto com os jogadores, quando acertar, a gente vai falar. Mas o que não dá para a gente é montar o fã-clube aqui, cara. O cara do momento, isso não pode existir mais, entendeu? Até no meu caso que eu faço comédia, onde eu estou fazendo, muitas vezes, ironia, entendeu? Mas tem que ter um cuidado, porque de forma alguma a gente pode... mas o fulano fez um negócio legal. Beleza, ele fez esse negócio legal. Mas não pode tratar porque ele fez uma coisa legal, né? A não ser que, assim, cara, daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás, vai ver o fulano de tal que entrou, que fez isso, que fez aquilo, porque, infelizmente, por mais que alguém que venha, coloque e tá mostrando tudo que tá fazendo, a gente, infelizmente, tem que esperar, porque não dá para elogiar. Assim, botar o cara num pedestal que realmente ele salvou o São Paulo, porque a gente pode se arrepender daqui alguns dias, alguns meses, alguns anos, talvez, quando a verdade vier à tona. Então, vamos esperar muito tempo. O que a gente tem que se preocupar, a gente já está falando isso com um jogador, né? Porque um dos jogadores nossos, que é alguém que entra em campo, que veste a camisa da torcida, a gente não está falando nem de clube, né? Porque às vezes quando a gente fala de clube, a gente está usando alguém que está se preocupando com a bocha, com o campo de society, né? Coisa que, para a maioria da torcida do São Paulo, não está nem aí, né? Então, falando do jogador que está totalmente envolvido com o que a torcida gosta, mesmo assim a gente tomou as apunhaladas nas costas. Então, cara, não dá, velho. Não dá para 2026 a gente tentar colocar alguém. Tem que elogiar quando acertar? Tem que elogiar quando acertar. Mas principalmente é cobrar, é porrada. É porrada em cima, é não deixar. Mas eu fiz aqui, parabéns então. Mas e o outro negócio lá? O outro negócio tem que fazer também, filho. Vamos lá. Vamos, parabéns que você fez lá, beleza. Você quer parabéns? Parabéns, aqui, a palminha. Mas vamos lá. O que tem que arrumar? E continuar assim, cara.